Salmos de número 115. Aleluia. Salmo de número 115. Estejamos atentos à leitura da palavra de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhante a eles todos os que os fazem e o adoram. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem no Senhor, tanto pequenos como grandes. Amém, queridos? Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra, aplicando-a aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos, queridos, neste salmo de número 115, um salmo anônimo, porque o nome não nos é revelado, mas alguém o escreveu, e escreveu com muita inspiração. O livro de Salmos é um livro poético, são canções poéticas, e como eu falar aqui no domingo passado, eu fiquei até de trazer o Salmo 100, mas deixei uma ressalva: se o senhor não mudar a mensagem, eu orando ao Senhor e veio esse salmo de número 115. E atentando, querido, para o contexto desse salmo de número 115, nós podemos observar que os salmos são experiências daqueles que obtiveram resposta em suas orações, foram inspirados por Deus para expor, esboçar alegrias, sentimentos. O livro dos Salmos fala da experiência do povo judeu, fala do povo de Israel, das suas experiências, da sua proximidade com Deus. E um dos salmistas que mais teve, digamos assim, essa experiência com Deus, essa proximidade com Deus, foi o salmista Davi. E como eu já disseram anteriormente, Davi, em suas orações e nos salmos que ele escreveu, inspirados por Deus, ele falou de coisas que estavam por vir. Quando ele fala no salmo de número 22, que é o salmo messiânico, quando ele fala no salmo de número 16, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, quando nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, e o melhor relacionamento que nós temos para nos aproximarmos de Deus, para estreitarmos com Deus, é através da oração, é através do diálogo com Deus. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de monólogo, falando sozinho, e geralmente quando estamos nessa condição, estamos sempre nos queixando. Uma frase dos grandes evangelistas, Billy Graham, ele diz: olha, continue a orar, mesmo que Deus não esteja ouvindo a sua oração, mesmo que você não esteja falando com Deus, mas Deus está te ouvindo, mesmo que você não consiga expressar os seus sentimentos, às vezes fica difícil até mesmo de expressar alguma coisa, parece que os céus estão de bronze, mas numa das frases de Billy Graham, ainda que você esteja em silêncio
diante de Deus, Deus ele ouve a sua voz. Como aquela mulher Ana, que o sacerdote a teve como embriagada, porque ela não somente balbuciava e chorava, ele a teve como uma mulher embriagada. Mas Deus, aleluia, ouviu a voz de Ana, ouviu os seus sussurros, os seus gemidos. E assim, quantas vezes nós estamos com essa dificuldade de nos prostrar diante de Deus? E oração, querido, é batalha espiritual, é dificuldade mesmo, porque o corpo, a carne, vai querer fazer com que você permaneça um pouco mais na cama. O corpo, a carne, vai fazer com que você fique postergando, adiando esse relacionamento. Mas, como eu tenho dito, o maior dos nossos inimigos é o meu próprio eu. Quando vencemos a nós mesmos, o nosso próprio eu, as coisas se tornam mais fáceis, digamos assim. Nós podemos ver que o livro de Salmos foram homens que tiveram as suas dificuldades, entenderam os seus limites, atentaram para as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas limitações. E estes homens no livro de Salmo, como o Salmo de Davi, o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, o Salmo de Asaf também, nós vejamos que estes homens aproximaram-se de Deus nas suas dificuldades, expuseram as suas dores, seus problemas, suas limitações, nas suas alegrias, glorificaram o Senhor, salmodiaram o Senhor, rendendo a Ele o louvor, a glória e a adoração. E aqui no Salmo de número 115, nós vamos entender melhor, lendo o Salmo de número 114, que fala da saída do povo lá do Egito. Lá do Egito, aquele povo tinha condições de sair por si mesmos, tinham condições de saírem de lá pelos seus próprios braços, sua força? Não tinham. Ainda que estivessem crescendo, ainda que estivessem alcançando números expressivos, que até mesmo deixou o Faraó amedrontado, seus olhos, pode ser que o inimigo venha nos atacar, e esse povo está crescendo e se junte aos nossos inimigos, fazendo com eles aliança para poderem se ver livres de nós. Então vai embora a nossa mão de obra. Então vejamos que houve a preocupação, mas quando Deus prepara o grande legislador Moisés para lá retornar e tirar o povo lá do Egito e conduzi-lo pelo deserto até a terra prometida, então nós vemos, queridos, que aquele povo entendeu que para sair de lá, daquela panela de ferro, daquela sepultura que era o Egito, haveria a necessidade de um braço forte estendido, Deus tirando-os de lá com o seu braço forte, com a sua mão estendida. E quando Deus fez isso, queridos, destronando as divindades egípcias, destronando, e porque eles veneravam o Nilo converteu-se em sangue, destronando o sol, que era também uma da divindade, escurecendo, onde a noite foi tão densa que era possível, segundo os estudiosos, parece que tipo uma neblina, sentir ao palpar. Enfim, tantas outras divindades que foram destronadas para que o povo de Israel fosse liberto, fosse deixado ir embora e servir ao Senhor. Então eles salmodiaram isso. O Salmo 114 vai falar sobre isso, e o Salmo 115 parece ser uma continuidade. O povo traz da lembrança, eles dizem: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, ao teu nome da glória. Aleluia. Nos dias de hoje nós podemos observar, queridos, que não é, digamos assim, não é pecado você desejar algo e lutar por aquilo. Talvez você alcance uma vaga no emprego, e ali você seja muito bem sucedido na entrevista, na seleção dos funcionários, e você consiga conquistar aquele espaço, aquela vaga. Não é pecado você orar, querido, para que você seja próspero, bem sucedido. Não é pecado você galgar os maiores patamares dessa vida, não, queridos. E Deus quer que sejamos prósperos, Deus quer que sejamos bem sucedidos.
O problema está, querido, quando estamos em dificuldade, quando nós estamos em aperto e vemos as impossibilidades, as barreiras a serem transpostas, nós então recorremos ao Senhor, porque isso para nós parece ser impossível. Mas quando nós transpomos essas barreiras, quando nós vencemos esses obstáculos e conquistamos aquele espaço tão almejado, muitos esquecem-se de Deus. Porque eu sou um talentoso, sabe como é que é? Então eu mostrei lá o meu currículo, mostrei lá o meu certificado de graduação, e eu sou um bom profissional, passei no teste. De maneira muito sutil, quase imperceptível, mas o seu coração orgulhoso e soberbo vai se revelando diante de pequenas questões, onde Deus deveria ser glorificado. Mas você confiou no seu profissionalismo, nas suas habilidades, nas suas influências, ligando para um, e isso é bom. Mas o que eu quero, queridos, é levar os irmãos juntamente comigo a entender que por mais que sejamos prósperos, bem-sucedidos e possamos atingir os grandes patamares, não podemos jamais esquecer desse Deus que nos abençoa. Como o Salmo de número 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz ao Senhor, minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, quem redime a nossa vida da perdição e enche a nossa boca de bens e compaixão, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, glorifica, exalta, louva o Senhor. É isso que o Salmo está dizendo para nós, queridos. O salmista pediu que o nome de Deus, não da nação, fosse glorificado. Frequentemente pedimos que Deus glorifique seu nome com o nosso. Podemos orar pedindo ajuda para fazer um bom trabalho, de forma que a nossa obra seja notada. Podemos pedir que uma apresentação seja bem sucedida para que sejamos aplaudidos. Não é errado ter uma boa aparência ou impressionar os outros. O problema ocorre quando queremos parecer bons, não importando o que aconteça com a reputação de Deus. Antes de orarmos, esquadrinhemos nosso coração, que receberá o mérito se Deus responder a minha oração. Antes de orarmos, solta o seu coração: Senhor, se eu conquistar essa bênção, teu nome será glorificado. A bênção que eu almejo, o lugar onde eu quero chegar, a posição que eu almejo, quando assim alcançá-lo, será que eu vou reconhecer que foi o Senhor que me colocou lá, foi o Senhor que me fez chegar até lá? Quantos, queridos, que hoje estão afastados da presença de Deus, só vieram buscar a bênção, só lhes importava a cura, só lhes importava aquela vaga de trabalho, aquela vaga de emprego, era só isso. Mas agora estamos ganhando bem, vamos viajar, vamos passear, vamos esbanjar, vamos gastar. Tudo bem, aproveite, mas por que não dar um culto em ações de graça? Por que não glorificar ao Senhor, abençoando a obra? Não é errado, querido, mas nós vejamos aqui que o Salmo está despertando a nossa consciência para que nós não venhamos a confiar nas nossas possibilidades, nas nossas experiências, nos nossos recursos, na nossa força, mas sim, queridos, por mais que alcancemos bênçãos, por mais que sejamos bem-sucedidos, é necessário entendermos, queridos, que onde chegamos, o que somos, o que viemos a ser, é bênção de Deus, é Deus quem abençoa, é Deus quem faz prosperar. Porque se Ele tirar o fôlego de vida, para nada mais resta do que um corpo sobre a cama, frio, rígido e inerte, entrando no estado de putrefação. Só isso. Aleluia. Vejamos, queridos, aqui no Salmo, no Isaías, no capítulo 37. Lá no capítulo 37, queridos, o que houve ali? Quando a Assíria começou a pressionar, a atacar o povo de Israel, o rei Ezequias, então ameaçado, Rabsaque esteve lá ameaçando: olha, vocês são como aquelas nações que confiaram nos seus deuses.
Olha, sabe que o seu Deus também será destruído. E Ezequias foi para o santuário, foi orar, levou daquela carta, apresentou a Deus aquelas ameaças. E queridos, Deus levou o profeta Isaías até ele, acalmando o seu coração. E Deus enviou somente um anjo, aleluia, para destruir 185 mil soldados assírios. 185 mil soldados assírios. A derrota era certa, mas Deus concedeu a vitória, pois somente um anjo matou